Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram,
Você pode acompanhar este programa, daqui a pouco vai estar disponível em podcast e logo mais, reprise na Plena TV. 7h09 em Campos. Muito bom dia. A chuva chegou durante essa noite aqui, madrugada também continuou na região, pelo menos aqui em Campos, área central, choveu durante a noite, não tanto quanto em São Paulo, nem ainda ventou como também no Rio, no sul do estado também, muito vento. Bom, algumas ocorrências lá na região da Costa Verde, Paraty, por exemplo, algumas telhas foram arrancadas dos quiosques e caíram em cima das mesas na praia, onde tinha um monte de gente que tinha acabado de passar e sair. Foi assim, as imagens estão inclusive circulando pela internet, e muito vento. Tem alerta da Defesa Civil para ventos fortes e ressaca do mar aqui na região para este final de semana. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo fica instável hoje e deve chover mesmo, com a maior probabilidade de chuva no fim da tarde, com o final de semana também instável e chuvoso, principalmente com tendência maior de chuva. Neste momento o tempo é parcialmente nublado, o sol vai sendo encoberto aí por essas nuvens ainda carregadas aqui na área central. No programa de hoje, com Gabriel Torres na bancada, temos o prazer de receber e conversar nesta manhã, fechando aí a semana do Folha no Ar, o vereador reeleito pelo PDT, Leon Gomes. Está com a gente aqui para falar sobre a sua reeleição. Extraordinária vitória, triplicando o número de votos, né, da primeira, sinal que alguma coisa deu certo, né? E também para a gente falar sobre a vitória de Vladimir no primeiro turno, exatamente como indicavam as pesquisas reais, verdadeiras, de institutos sérios, né? Pesquisa fake, de rádio fake, nada disso, coisa séria. Também vamos falar sobre a outra eleição. Aliás, eleição parece que está no cotidiano do brasileiro, e a gente fala sempre assim, vamos deixar a política para o político. E olha que a gente fala isso, né? Mas a eleição agora é na mesa diretora da casa, e é claro, é evidente que, né, para a população já começa a se afastar um pouco desse assunto, mas tem os que acompanham mais de perto e os torcedores também dos seus vereadores, dos seus representantes, nessa composição da mesa, que tem 5 cargos. Tem o presidente, o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, que são os cargos imediatos da mesa e que vão estar já estão naturalmente nos bastidores nessa disputa desta eleição do biênio 2025-2026, que será no dia 1º de janeiro, primeiro mesmo, né? No feriado, né? Isso tinha que mudar, não tinha não, 1º de janeiro, né, Leon? Vamos falar também com o Leon sobre os seus projetos novos aí para o seu novo mandato, né? Essa atuação dele, né, nesse campo, né, com crianças especiais, e vamos pedir ao Leon para projetar também as eleições de 2026, para não dizer que falamos de eleição, a de 2026, que já tem aí um monte de movimento no tabuleiro, principalmente aqui em Campos também, né, o surgimento aí do Vladimir Garotinho, que já não é novidade para ninguém, da possibilidade dele vir candidato numa chapa compondo o governo do estado, ou senador, fala-se mais em senador, ou candidato nessa chapa de governador, vice-governador, enfim, ou também até deputado federal, mas aí o comentário já é menos e a probabilidade é menor. Então a ideia é a gente conversar um pouco com o Leon e ele, né, projetar isso aí pra gente, nessa disputa que já está mais incrementada lá na capital, entre o Rodrigo Bacelar e o prefeito Eduardo Paes. Bom, já, Leon, a gente traz o seu bom dia, a gente começa essa entrevista falando em Rio de Janeiro ontem, né, a ação da polícia
numa comunidade ali à margem da Avenida Brasil, teve uma reação terrivelmente covarde dos bandidos, que foi diante da ação da polícia, da operação da polícia dentro da comunidade. Eles revidaram. Não é novidade. A polícia sendo recebida a bala no Rio não é novidade. Só que havia mesmo assim, pela própria porta-voz da polícia, um arsenal muito grande, uma força bélica muito grande dos bandidos. Mas mesmo assim a polícia foi avançando e diante desse avanço, eles resolveram então atirar, não a esmo, eles atiraram em civis na BR. Sabe aquela coisa de covardia que você não consegue dimensionar? E quando a polícia então percebeu que falhou na operação, que não deu certo, porque eles passaram a atirar, e pelo menos uma pessoa, até onde eu sei, morreu, um trabalhador, e outros ficaram feridos, e eles passaram a atirar nos civis que tiveram que se abrigar na mureta divisória da Avenida Brasil. Quer dizer, é uma vergonha, é um fracasso administrativo ao longo dos anos, o Estado do Rio, e eu fico imaginando de onde poderá vir a solução para esse problema que é muito, mas muito. Nós conversamos aqui com algumas pessoas sobre essa questão de segurança no Rio de Janeiro, no Estado do Rio, no Rio capital, e assim, a gente chega a uma conclusão: se não houver, primeiro, uma limpeza no sistema e tirar aquela banda podre que existe, que cada vez parece que está maior, e não usar de muita inteligência, mas de total inteligência, a gente não vai conseguir vencer essa guerra. É uma guerra da milícia, é uma guerra a milícia que surgiu como a provável solução desse problema, hoje virou uma terceira força também. Então você tem os traficantes, tem a milícia e tem a polícia. Então, enquanto a gente não usar de muita inteligência para resolver, mas primeiro é preciso, eu sempre falo aqui, primeiro é preciso limpar o sistema, tirar a banda podre do sistema para poder resolver. Enquanto não resolver assim, não começar de dentro para fora, a gente não vai resolver nada. Vamos às manchetes de hoje, então, do Portal Folha 1 e começar logo essa entrevista com o Leon Gomes para ele falar como é que aumentaram assim tantos votos no último dia 6 e tudo mais. Além do Benjamin, tá lá feliz da vida também, a família toda, né, com a vitória do pai. No oferecimento da Coagro, a cooperativa dos produtores de cana-de-campos, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. O apoio é de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Só registrar aqui antes das manchetes, bem rápido, mas com muita emoção, com muita gratidão e muito feliz, o desfile do Outubro Rosa ontem, realizado pela Unimed Campos, através do seu presidente, Dr. Leonardo Ferraz, que manda aqui o meu abraço, nosso carinho. Estivemos lá ontem, né? A minha esposa participou do desfile, a Simone, e assim foi, eu chorei o tempo todo. Novidade, né? A gente se emociona muito, tem muito amor envolvido, tem muito carinho, essa coisa. Quem passa por essas coisas sabe o que é realmente o verdadeiro amor. Agradecer a doutora Janaína Lobo, as meninas, a equipe toda da enfermagem, da oncologia, cara, a Laura, nutricionista. Eu vou falar nome, eu vou acabar esquecendo, aí depois o pessoal me cobra, mas sintam-se todos abraçados e assim, eu falo em meu nome, em nome da minha família, mas de todas as famílias que estavam ali, um evento muito legal, muito inclusivo também, e assim, as pessoas que estão passando por esse tratamento, tem ali naquele ponto uma virada de chave, sabe? Eu percebi isso,
que é o apoio da família, o apoio dos amigos. Eu já tenho amigo aqui reclamando que não foi convidado para poder ter ido acompanhar lá o desfile da Simone e das pessoas que participaram. Então fica aqui nossa gratidão, mas sobretudo o reconhecimento, e acredito que a partir daí ainda mais incrementar o próximo, outras ações para todas as áreas que são atendidas pela Unimed e que sirva de exemplo para todos nós, evidentemente. Então, parabéns aí à Unimed Campos por esse evento fantástico, sensacional, de muito bom gosto e seguramente muito incentivador para todos que estão passando por esse tratamento. É muito, muito bom. São 7h20. Vamos às manchetes, então, mas não vou chorar agora, não, do portal folha1.com.br. Vamos lá. Nas manchetes de hoje, olha outra situação em Campos. Em carta aberta é divulgada por afetados pelo bloqueio no Shopping Estrada, em Campos. Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar a esposa em Campos. Kissela Goldar, de 32 anos, foi assassinada em 2021 a facadas. O assassino foi condenado a 24 anos de prisão. Operação em Campos impede a realização de show durante a madrugada. A ação ainda contou com a vistoria em imóveis abandonados no município. Peixes são flagrados no canal Campos Macaé, conhecida Beira Valão, agora é a Avenida do Canal, que a gente chama, né? Anota aí, Leon, mudamos o nome daquilo ali, que Valão tem os outros, nós temos um canal. Então vamos lá. Olha, atenção, nutricionista orienta para cuidados com alimentos contaminados e zelo com a saúde, tá? Sobre essa questão dos peixes. E os peixes que estavam ali não era aquele bagre africano, aquilo para mim, aquilo não é peixe, aquilo é um cachorro. O bicho anda pelo pasto que você tem que ver. Se vocês não viram, estou falando porque eu já vi várias enchentes no transmissor da antiga Continental, assim, um mês depois da enchente, uma poçazinha que mal dava um meio litro d'água, ele saía dali do nada correndo em direção à torre, e depois voltava para aquela porra. Impressionante. O bicho tem pulmão, como é que pode, rapaz? Né? Então, não é esse peixe, era tilápia, nas imagens, né, Beto? As imagens estão aí no portal folha1.com.br, mas mesmo sendo tilápia, pessoa que pesca ali, atenção, hein? Maguila. Não que existe vida ali ainda, tem recuperação, né? Ou o bicho que sobrevive ali é forte pra caramba. Um dos dois. Maguila, lenda do boxe brasileiro, morre aos 66 anos em São Paulo. Novo Maguila, né, rapaz? Ele tinha demência pugilística, muita pancada na cabeça, coitado. Consequência dessas pancadas que sofreu durante a carreira. A gente é do tempo que acompanhou o Maguila. Ele enfrentou Mike Tyson, mas só a coragem de enfrentar Mike Tyson já valeu. Rodrigo Bacelar propõe União Nacional de Forças pela Segurança do Estado. Presidente da LERJ disse que problema não é apenas do Rio, mas do país. Tiroteio matou 3, olha, eu falei 1, então só atualizando, foram 3 mortos ontem, meu Deus. Suspeito de matar a ex-companheira em Macaé, preso. Publicada a lei de subsídio emergencial do diesel para operadores do transporte. Ainda, abastecimento de água será interrompido no próximo domingo. São algumas das informações que estão lá no portal folha1.com.br. 7h23. Leon Gomes, muito bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui nesta bancada e parabéns pela vitória, bonita vitória, né? Bom dia, Cláudio, bom dia a todos, é um prazer imenso estar novamente com vocês aqui, né? Agora, mais feliz ainda por causa da vitória na reeleição aí, graças a Deus deu tudo certo e vamos bater um papo aí bem, com certeza bem sério, bem gostoso, que possa falar da nossa realidade em Campos, do que vai acontecer na Câmara. Estou aqui à disposição para responder todas as perguntas. Leon, não é nem a pergunta, é uma pergunta, mas não é... Como eu vou dizer, vamos abrir ainda, dar o bom dia a Gabriel, mas só para saber, institucionalmente, ninguém que tem 1.000 votos ou que tem 10.000 votos faz diferença na caneta quando você assume o cargo. É vereador, acabou.
Não vai ter gabinete menor, não vai ter menos papel, menos verba, é tudo igual. Mas, pessoalmente, uma vitória com 1.060 para uma com 3.712. Como é que é? Tem diferença? Tem, porque é um reconhecimento de um trabalho, né? Quando você vê que em 2020 eu venho como candidato, ninguém sabia nem quem era Leon, né? E ao longo desses quase 4 anos eu fiz um trabalho voltado para alcançar pessoas que ninguém olhava antes. E ver esse reconhecimento, né, tanto das famílias atípicas como das famílias típicas, foi bastante gratificante. Então, assim, é um reconhecimento de um trabalho muito árduo, é um reconhecimento de um grupo, né, de uma equipe que trabalha comigo, que se entregou ao longo desses quase 4 anos. Então a gente vê o salto que nós demos aí, não tem outra explicação. Em primeiro lugar, gratidão a Deus e reconhecimento de um trabalho sério e voltado para alcançar pessoas. E aumenta o compromisso também, né? Naturalmente. Isso aí eu sei que aumenta. Você tinha, claro, que você é eleito vereador do município, por 1.063, e ele é o mesmo município, mas com 3.712, você tem também é a mesma responsabilidade, mas automaticamente no subconsciente talvez fique aquela coisa, o compromisso está aumentando. Com certeza. E aí dá vontade de ser deputado. Vamos saber disso depois, estou brincando. Meu caro Gabriel Torres, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença e força aqui nesta manhã de sexta-feira no Folha no Ar, meu caro. É um prazer estar aqui hoje na Folha no Ar, recebendo o Leon, o vereador que é muito atuante na Câmara, acompanha, inclusive estava na Câmara na quarta-feira, e também saber dele as questões sobre a mesa diretora da Câmara, reeleição do Vladimir, reeleição dele com uma votação que aumentou bastante em relação a 2020, então hoje um programa que promete ser muito interessante. Sim, sem dúvida. Você tem no PDT hoje eleito o Cabo Alcimar? Isso. Como eu não estou aqui com a ordem. Diego Dias. E Diego Dias, ó. Então vamos lá. O Leon Gomes, 3.712 votos. Cabo Alcimar, 3.371 votos. E o Diego Dias com, tá aqui, 2.977 votos. Você foi o mais votado do PDT. Eu queria que você comentasse esse crescimento, esse aumento de... Até porque o número de... Porque cada eleição tem regras novas, tentando talvez acertar, ajustar. Esse ano, por exemplo, nas eleições municipais, nós tivemos a federação dos partidos, que já viu que não deve nem repetir para a próxima. Não deu certo aquilo, né? O negócio ficou. Acredito que os deputados vão mexer nisso. Mas essa regra de diminuir o número de candidatos, eu achei interessante. Na eleição de 2020, só rapidamente falando, Campos teve 820 candidatos a vereador. 800. Não tinha uma rua que não tinha um candidato. Tinha família com. Se bem que esse ano também teve família com 3 candidatos, enfim. Mas esse ano foram 395, segundo o TSE. Como é que foi? E isso automaticamente aumentou também lá o corte. Para ser vereador, com a mesma votação passada, você não seria. Por exemplo, você e tantos outros. Mas como é que foi essa vitória? Então, na verdade, como eu falei, foi um trabalho ao longo de quase 4 anos, onde a gente conseguiu consolidar um nome, consolidar o trabalho, né, voltado para a inclusão. Como a gente sempre fala, há quase 4 anos não se ouvia falar tanto da inclusão da pessoa com deficiência em Campos como se ouve falar hoje, né? Então não tem como, não é soberba nem prepotência, não tem como falar que essa causa ela começa tendo visibilidade a partir do momento que um pai atípico está dentro da Câmara, que conhece a dor, que conhece as dificuldades, que conhece a realidade das famílias e para ouvir. E a gente sabe que muitas vezes a gente não ia conseguir atender as demandas de todos, como não conseguimos ainda, mas a gente conseguiu representar, né, ser voz naquilo dali. Então hoje, quando a gente vê essa votação expressiva, que mais que triplicou, para 3.712 votos, é justamente isso que eu falei, é um reconhecimento de um trabalho sério,
Um trabalho que não olhou se eu tive 1.063 votos e que também não vai olhar agora se eu estou com 3.612. É um trabalho que vai representar inúmeras famílias que precisam ser vistas, reconhecidas e, acima de tudo, terem os seus direitos garantidos dentro da cidade. Então, esse reconhecimento ele veio nas urnas e eu agradeço a Deus por isso. Gabriel. O partido PDT fez 3 vereadores, né? Acho que a bancada da última eleição foram 4? 3 também. 3 também. Como que você avalia o desempenho do partido nessa eleição, que é uma eleição muito disputada? O Nogueira acabou de falar que tiveram 800 candidatos na última eleição, a eleição municipal de 2020, eu lembro que não teve a coligação. Né? Os partidos eles faziam, os vereadores, os candidatos somavam os votos só dentro do partido. Como que você avalia o desempenho do partido nessa eleição, que além dos 3 eleitos, tiveram o segundo suplente, está na casa do 2.500 votos, e o outro suplente também está na casa. Então, não foram só os 3 eleitos e o suplente fez bem pouco. Os suplentes também fizeram bastante voto. Então, Gabriel, o PDT, né, em 2022, eu fui convidado, eu estava no meio de uma turbulência dentro do PDT, que eu já estava com uma ordem judicial que eu havia conseguido na justiça para sair do PDT, devido aos meus conflitos com o presidente anterior, né? E aí, quando eu recebo o convite para assumir o PDT de forma provisória, foi em 2022, né? E naquele período eu tinha algumas preocupações. Uma das preocupações era não ter candidato a prefeito do PDT em Campos naquele momento, porque gratidão ao grupo que me acolheu, ao Vladimir, que foi um parceiro e é um parceiro comigo, né? Então a gente, graças a Deus, naquele período conseguiu fazer 3 vereadores. E aí, quando a gente entra agora, eu consigo, junto com o presidente licenciado Carlos Lupe e a deputada Marta Rocha, um diálogo para que eu pudesse sair do diretório provisório para definitivo. Tivemos a eleição, fui eleito por 4 anos presidente do partido, né? E isso para mim já é uma grande vitória, porque é o vereador de primeiro mandato, ainda iniciando a sua carreira política, e consegui, eu acho, não lembro se em algum outro momento já existiu o diretório definitivo em Campos do PDT. Pelo que eu sei, sempre foi provisório. E a gente conseguir ser o presidente definitivo do PDT por 4 anos, isso foi uma grande vitória. E ainda mais, você conseguir repetir 3 cadeiras, né, para a Câmara de Vereadores do PDT sem majoritária. Você não ter um prefeito concorrendo dentro do seu partido. Isso foi uma grande vitória também. Então isso coloca o PDT em um cenário, né? Coloca também a minha liderança dentro do partido, né, em um cenário totalmente diferente, porque existia-se a dúvida, né, se a gente conseguiria repetir as cadeiras, e a gente conseguiu esse resultado aí. Tivemos o Marcelo Férez, que foi muito bem votado, o Felipe Coutinho, que para mim é um camarada que eu conheci há pouco tempo, mas que foi muito engajado na campanha dele, que também foi um camarada que nos surpreendeu na sua votação, né? E a Débora do Oséias, que foi a mulher mais votada do nosso partido, com aproximadamente mais de 1.400 votos. Então isso tudo foi importante, porque houve uma resposta nas urnas de todos os candidatos. Então, assim, hoje a gente vê essas 3 cadeiras sendo reeleitas, né, vamos dizer assim. A gente conseguir 3 cadeiras de novo dentro da Câmara é uma grande vitória, né? Para mim, politicamente, é uma grande vitória para mim, como presidente do partido. Até mesmo me coloca em um cenário diferente politicamente hoje para discutir e sentar à mesa para falar sobre política com as pessoas. Esse cenário diferente, vou falar sobre esse cenário diferente, minha pergunta é sobre isso, mas você tem aqui, ó, do PDT os 3, deixa eu ver se eu consigo aqui a lista completa. Você sabe o total de votos do PDT? 26.009. 26.009. Na nossa conta, a gente estava fazendo que o PDT faria entre 22 a 23 mil. Né? Então, a gente teve os votos de todos que a gente tinha projetado, assim, foi votos que alcançou mais a meta do que a gente tinha proposto. O Luciano Riolo teve 2.529. O professor Marcelo, 2.360. Felipe Coutinho, 2.228. E a Débora de Oséias, 1.431 votos.
esses na casa milhar. A minha pergunta é, quando você fala que te coloca numa condição diferente como líder do partido, o que você quer dizer? Está mais poderoso? Poderoso que eu digo para negociar com o... Porque quando fala, as pessoas precisam, acho que deveriam, né? Quem sou eu para determinar na pretensão, mas a gente deveria parar de demonizar essa coisa de negociar. Política é negociar. Política é a arte da negociação, de conversa. O que é melhor para você conseguir para o seu partido, para oferecer para suas ações que você propõe a fazer, não é? O que é melhor para você ter mais poder e conseguir realizar aquilo que você prometeu aos seus eleitores. Então, é nesse campo. É que sempre a gente leva para aquele campo obscuro, né? Daquelas coisas que acontecem nos bastidores. Mas é só isso. E aí, como é que você se coloca, então, mais poderoso para negociar, para conversar com o prefeito? Como é que fica? Eu não falo nem na questão de mais poderoso, né? A gente precisa entender que se eu não tivesse sido reeleito, eu poderia ser um presidente do partido e não seria reconhecido, né? É um presidente do partido que era vereador e hoje já não é mais. Se eu tivesse talvez uma quantidade de votos um pouco diferente de 2020, como eu seria visto? Então a gente sabe que na política você é visto pelo voto que você tem. Essa é a realidade. Quando você traz pessoas para perto de você, para trabalhar com você, você vira pessoas que tenham influência e que tenham votos para te ajudar a agregar você nessa coisa. Então, uma coisa é certa, independentemente se eu fizesse 1.063 ou se eu fizesse 5.000 votos, os meus princípios, a minha essência, isso não vai ser alterada, né? Mas a gente sabe que hoje a gente pode sentar, conversar, por causa da maturidade que a gente também teve, o corpo que nós tomamos nesses quase 4 anos, a visão política hoje é diferente, erros que eu cometi lá atrás eu não cometeria hoje novamente, né? Certamente novos erros vão existir, mas certamente a minha maturidade em discutir política é totalmente outra. E quando a gente fala de negociar e tal, eu falo que existe uma diferença muito grande de você negociar e você chantagear. Uma coisa que eu nunca vou fazer é viver, e graças a Deus, ao longo desses quase 4 anos, o Vladimir nunca me viu sentar à mesa com ele para chantageá-lo por causa que eu tenho voto. Eu acho que, em primeiro lugar, na política você tem que construir, né, qualquer tipo de coisa, eu construir ao longo dos anos um laço de amizade, de confiança com o grupo político que eu faço parte hoje, né, mas hoje eu posso discutir de uma forma mais madura a questão da política. Como eu falei, graças a Deus, hoje eu sou presidente de um partido consolidado e não é qualquer sigla, é PDT. PDT é reconhecida nacionalmente. Então, aí em Campos, PDT tem uma história, né? Uma história. Obrigado, Gabriel. É só lembrar de Arnaldo Viana. Sim. Arnaldo é 12, lembra disso? E é também essa questão, você substituir um nome que é muito forte. A família Viana é muito forte, né? Então a gente sabe a história que a família Viana teve no PDT. Eu acho que ficou muito expressivo isso na eleição de 2020, quando o Caio alcançou os quase 111 mil votos, se eu não me engano, né? Então ficou muito forte. E quando você vem para substituir uma história, e aí a gente está falando de 2 grupos políticos que fez parte do PDT, a família Garotinho, estou falando a família Viana também. Então foi 2 grandes grupos políticos. E aí eu venho para essa sucessão, mas eu venho com um objetivo, né? Eu pretendo sim continuar crescendo na política, consolidando o meu nome, né? Mas que o PDT venha a ser a sigla forte e não venha a ser mais um sobrenome, entendeu? Porque a gente corre risco de fazer como aconteceu com o Prona. O Prona ele existiu enquanto Enéas estava vivo. Se Enéas morreu, cadê o Prona? E o PDT não, o PDT tem uma história. Brizola morreu, Darcy, Jânio, e o PDT continua hoje vivo. Então a gente precisa entender que essa história do PDT, ela vai além de sobrenomes, né? Então ela é um partido historicamente importante para o nosso país. O Vladimir foi reeleito com uma eleição, uma votação muito expressiva. Ele comentou aqui na rádio que ele esperava passar até o pai dele. Acabou que ele não passou. O pai dele, quando foi candidato a prefeito na década de 90. 96 teve 70,6%. 70,6%. Ele passou em número de votos, né, de eleitores, porque também crescemos, claro.
E a Rosinha teve 69,9 em 2012. Então, queria saber de você, como que você avalia o resultado dessa eleição para a base do Vladimir, porque não foram só, não só porque é uma eleição muito expressiva, mas a reeleição dele com 69%, uma quantidade muito maior do que a segunda colocada, e algo inédito, que foram a base que ele fez. O partido dele elegeu bastante vereador, foi o partido que elegeu mais vereador, elegeu 7 vereadores. Então, ele assumiu em 2020, ainda estava na época da pandemia. Como que você avalia o resultado do Vladimir nessa eleição? A que você acha que se deve esse resultado? Então, eu acho que é um reconhecimento pelo legado do trabalho que o Vladimir fez. E uma coisa muito importante também falar, que se alguém tem dúvida ainda da liderança política que o Vladimir tem, eu acho que isso ficou muito consolidado agora. Vladimir, ele é um camarada que ele teve grandes desafios lá atrás, né? Ele se colocou numa posição, e aí eu estava analisando, hoje eu entendo, né, apesar de não conhecer muita história, talvez os posicionamentos de Vladimir, quando ele decidiu lançar o Bruno Dauari candidato, que trouxe alguns desconforto, se isso não tivesse acontecido lá atrás, hoje nós não teríamos Vladimir, hoje nós não teríamos o líder político Vladimir. Então, assim, foi um desgaste que teve, um problema que teve, que causou um desconforto até mesmo familiar. Mas será que se tudo isso não tivesse acontecido lá atrás, Vladimir existiria hoje como essa liderança política? Então, acho que não é somente resultado da eleição de 2020 que botou o Vladimir como protagonista da história em Campos. É todo um processo, né? Foi um percurso que ele percorreu, as renúncias que ele teve, os problemas que ele teve que enfrentar, familiar ou não, para conseguir se consolidar, né? E interessante, sem passar por cima de ninguém. Eu posso dizer assim, os 4 anos que eu estou com o Vladimir na base do governo dele, eu não vi ele passar por cima de ninguém. A prova está aí. Ele, quando teve que sentar com o Rodrigo Bacelar, ele sentou. Quando teve que sentar com seus opositores, ele foi lá, sentou, conversou, tentou dialogar. Não deu certo, mas tentou. Então, quando a gente começa, como você mesmo falou, ele entra em 2020, em plena pandemia. Os 2 primeiros anos de Vladimir foi combater a Covid-19. Tinha pouco para se fazer na nossa cidade, mas, de repente, ele tem mais 2 anos, né? Que a gente fala assim, o que pode sair em 2 anos. Em 2 anos, o Vladimir fez um mandato de 4. Ele conseguiu abrir o BS, ele conseguiu asfaltar a cidade toda, reestruturar os nossos hospitais, abrir equipamentos, fortalecer as secretarias, né? Então, assim, o trabalho, ainda que algumas pessoas insistem em dizer que não ver Campos sendo mudado, né? O trabalho ele é visível para as pessoas que são apartidárias. E aquelas que são partidárias, mas entende que os interesses da população estão acima de tudo, conseguiu enxergar o sério trabalho que foi feito pelo governo Vladimir Garotinho, junto com sua esposa, que a gente fala que foi parceira dela. O vice-prefeito é um cara aguerrido. Então, assim, hora nenhuma ninguém soltou a mão de ninguém. Quando nós ficamos com 11 vereadores dentro da Câmara, continuamos firme com o prefeito, ele continuou firme trabalhando. Né? E foi tão bom o trabalho que o Vladimir estava fazendo, que mesmo com 11 vereadores dentro da Câmara, a gente conseguiu aprovar todas as matérias. Porque não tinha como reprovar matérias importantes do governo, uma vez que estava dando resultado para a população. Então, assim, hoje ele foi eleito, muito bem eleito, né, com mais de 190 mil votos, e também teve uma vitória dentro do Legislativo. Foram 19 cadeiras ocupadas pela base do governo. Então, assim, ganhou em todos os aspectos, mas ganhou sem passar por cima de ninguém. Entendendo? E a gente viu isso aí, tentando não falar mal, não bater, as pessoas tentando encontrar pontos falhos no governo, que vai encontrar sempre. Isso aí é inevitável. Nós estamos falando de uma cidade, não estamos falando de uma casa, não. E até na nossa casa a gente não consegue acertar em tudo, né? Mas os pontos positivos aí foi o resultado agora nas urnas aí. Conseguimos fazer um excelente trabalho. Isso graças à competência, à organização, ao espírito de liderança dele, errando ou acertando, mas estava se lançando naquilo ali, junto com o vice-prefeito, junto com a Tassiana e os 11 vereadores que a princípio permaneceram na base para dar sustentabilidade ao governo Vladimir Garotinho. Nós não abrimos mãos, fomos massacrados muitas das vezes, mas nós tínhamos definição e certeza daquilo que a gente iria. E eu tenho um livro do John Maxwell que fala o seguinte: ninguém quer seguir um líder que não sabe onde quer chegar.
E eu posso falar relacionado ao Vladimir. Por que nós seguimos a liderança dele? Porque a gente sabia aonde ele queria chegar para a cidade. Então isso nos deu confiança, a certeza que ia valer a pena passar pelo deserto para a gente hoje viver um dos melhores momentos políticos para a liderança do nosso prefeito Vladimir Garotinho. Tem um comentário aqui, tem vários comentários aqui na internet, no Face, no YouTube, no Instagram eu não vi, Beto. Por favor, se você puder me dar uma moral aí. Deixa eu achar aqui um do Nelson Naim. Mandou um recado para você aqui. Você conhece Nelson Naim? Conheço. Querido demais. Nelson Naim, presidente da Câmara de Vereadores, para quem não se lembra, ou para quem pegou a conversa agora aqui, prefeito de Campos, foi prefeito de Campos também, no governo Rosinha, lembra? Ele era presidente da casa. Nelson Naim Matheus de Oliveira. Bom dia a você, Cláudio, e ao vereador reeleito. Eu ia até ligar para o senhor, Nelson, para falar sobre o Flamengo, mas não deu tempo, e é muito normal também o Fluminense ganhar do Flamengo. Então, um abraço para o senhor. Bom dia a você, Cláudia, ao vereador reeleito Leon, pelo brilhante trabalho na defesa dos portadores de deficiência. Um abraço fraterno. O seu Nelson, né, falo do seu Nelson com muito carinho, gosto muito dele. Elinho é um camarada extraordinário, o filho dele é extraordinário. Fiquei triste, né, Alemão, não estar voltando com a gente no ano que vem, mas eu falo para você, um camarada que parceiro, foi meu parceiro, amigo, conversamos, batemos altos papos, e é um camarada sem nenhuma prepotência. Ele é um camarada que, eu falo para você, várias vezes chegou mães atípicas no gabinete dele, e ele poderia simplesmente falar assim, eu vou tentar resolver aqui para coisa. Ele não se preocupava se o voto seria transferido para mim depois da minha ação. Ele ligava para mim, Leão, preciso que você receba uma mãe aí para mim, você pode receber? E aí eu sempre mesmo que via que era pauta, não era uma pauta que ele tinha domínio, ele passava para mim, né, independentemente se o voto seria para mim ou não seria. Então, assim, é um camarada muito nobre. E o seu Nelson também é um camarada que eu tenho uma estima muito grande aí. Obrigado pelo carinho. É recíproco esse carinho, tenho certeza disso. E que Deus continue abençoando vocês, e que eu tenho certeza que a caminhada do Elinho é muito maior e vai chegar em voos muito mais altos ainda, se Deus quiser. Elinho Naim concorreu pelo SD Solidariedade com 2.050 votos. Sim, Elinho é guerreiro, é trabalhador também. E flamenguista chato também, enjoado, né? Mas vamos lá. Com relação à vitória de Vladimir ainda, já para a gente caminhar para o fechamento desse bloco, tem uns números aqui que eu gostaria que você analisasse e interpretasse para a gente, você que está do outro lado do balcão, diferentemente da gente. Aliás, a gente sempre destaca aqui o trabalho que o Aloysio Abreu Barbosa fez com relação às pesquisas. Foram são 12 municípios, se não me falha a memória, 30 pesquisas ou mais. Se eu falar menos é chato, né? Mas é algo em torno de 30 pesquisas ao longo daqueles anos que antecederam o 6 de outubro, né? E esse ano também as pesquisas sérias, acompanhando e divulgando e mostrando e interpretando aqueles números de forma assim, acho que como eu nunca tinha visto antes aqui na região, o que para mim é motivo de muito orgulho, e principalmente por estar aqui dividindo essa bancada com ele e aprendendo também sobre esses números, sobre essa coisa de piso e teto, primeiro turno. Enquanto que a gente teve, e não vou perder tempo com isso, mas enquanto que a gente teve profissional indo para a internet confundindo, né, por incompetência ou maldade, o que é percentual e o que é porcentagem, ponto percentual e porcentagem, que a gente aprende lá na quinta série. Mas a minha pergunta para você sobre essa vitória de Vladimir é sobre todas as zonas eleitorais, mas principalmente a 98, em que ele quebra aquele bastião dos garotinhos, né? Já houve vitória aqui dos garotinhos na 98? Não houve. Com Rosinha? Não. Na época de Macou? Pelo menos que eu ouço, eu já ouvi do próprio Vladimir, na 98 eles nunca ganharam uma eleição, né? Sempre foi o primeiro turno de 2020, desculpa, ele ganhou de Caio com 18 votos, se não me falha a memória. No primeiro turno.
de 2000, ou seja, empate. Então, assim, sempre foi um bastião, né? Sempre foi aquela pedra no calcanhar dos garotinhos, no sapato dos garotinhos, e desta vez o Vladimir obteve 57,19%, o que dá 37.873 votos, contra 19.547 votos da delegada Madeleine, o que deu a ela 29,52%. Ou seja, praticamente quase que o dobro de votos da segunda colocada. Como que você analisa esses números da Pedra? O que foi isso, esse crescimento e essa vitória? E como o Cristiano escreveu lá no Ponto de Vista e depois foi manchete do jornal, a importância de Caio Viana foi fundamental, segundo o Cristiano escrevendo, nessa vitória de Vladimir. Como que você analisa esse contexto e a participação de Caio Viana na campanha no apoio a Vladimir? Então, historicamente, né, como eles mesmos falam, na Pedra é um campo muito difícil para que eles pudessem entrar. Né? Eu acho que foi feito um trabalho bem consolidado também nisso. Os nomes apresentados, até mesmo dos vereadores da Zona 98 aí, eu acho que isso também fortaleceu muito, mas, como eu falei, o trabalho foi visível. A gente fala, às vezes, dos momentos difíceis, mas talvez se não tivesse encontrado o cenário caótico, né, que Campos estava, talvez isso não ficaria tão visível à sociedade. Também a sociedade hoje também, às vezes de uma forma meio errada, está se politizando, mas não se politizando, mas a gente consegue ver que as pessoas hoje estão buscando mais informação, elas estão se interessando mais pela política, alguns de forma equivocada, outros não, mas isso faz toda a diferença. Então, assim, o Vladimir conseguiu entregar um serviço que alcançou a todos, um serviço de humanizado, essa é a realidade, um serviço humanizado. Ele conseguiu se aproximar de pessoas que talvez existia uma barreira, quem sabe das barreiras que existiam, isso não é problema eu falar aqui, mas há anos atrás eu tinha resistência à família Garotinho pelo que eu ouvia, não pelo que eu sabia sobre eles, né? Então a gente via a televisão, a gente ouvia as pessoas falando, a gente tinha que dar ali como certo e ponto. Então Vladimir ele conseguiu se colocar nas ruas, ele conseguiu se aproximar de toda a população, independentemente da classe social que essa pessoa faz parte. Ele conseguiu entregar um serviço de qualidade, alcançando todos os bairros. A gente já vê o centro, como tem sido trabalhado. A gente sabe que tem a dificuldade, a questão dos lojistas, que a gente precisa encontrar um meio de resgatar o comércio de Campos. Mas agora, na cidade como um todo, ele apresentou um bom trabalho. É lógico que a gente sabe que isso também passou pelo apoio do Caio Viana, né? Porque na Pedra também, historicamente, foi forte. E não vindo como candidato, tirou a possibilidade de um segundo turno, isso é fato, né? E aí eu aproveito esse gancho para falar assim, então eu tenho mais convicção que a minha escolha em 1º de janeiro me tornar base do governo Vladimir Garotinho não estava errado. Porque até mesmo quem me criticou estava do lado de Vladimir nessa eleição, entendendo que era o melhor para a cidade. Então o melhor para a cidade ganhou devido à competência, à forma extraordinária e o respeito que passou a tratar todas as pessoas. Você vai ver um Vladimir que conversa com o rico da mesma forma que ele conversa com o pobre. Isso faz toda a diferença. Vocês estão bem hoje? Caio? Você e Caio? Porque, para quem não sabe, houve uma celeuma lá, houve um desentendimento, né, com relação, exatamente lembrar assim. Foi a primeira votação da alíquota, que era uma determinação do governo federal de se enquadrar entre 14% e 18%. E o Vladimir colocou o mínimo naquele momento de 14%, e Caio mandou para mim na época uma mensagem falando que a orientação dele era votar contrário. E eu falei, como? Eu vou votar contrário o quê? Até mesmo porque era uma determinação do governo federal. Né? E também teve a votação das contas de Rosinha, que eu, dentro de respaldo jurídico, eu entendia que tinha de votar contra, a favor da anulação daquelas contas lá que foi equivocadamente aprovada, negada, reprovada dentro da Câmara. E aí também recebi a orientação e eu simplesmente não aceitei, porque eu tenho que entender que eu tenho que ter, apesar de ter uma liderança política, eu tenho que ter a coerência de saber o que é certo e o que é errado. Então, assim, mas hoje a gente consegue dialogar, não sentei com o Caio ainda para a gente sentar e conversar, então não posso dizer que estamos bem, porque não houve um diálogo onde nós sentamos, como eu fiz com o Vladimir. Sentei, falei o que eu pensava, o Vladimir falou o que ele pensava sobre mim, ponto, zeramos o jogo. Então, assim, mas hoje consigo falar com o Caio, coisa que era quase impossível um tempo atrás,
né? Tão indignado que eu estava com determinadas situações, mas é um camarada bom, talvez a gente, por ser jovem, a gente às vezes se perde um pouquinho e acha que somos detentores da razão, né? Mas a gente consegue se falar hoje e vamos sentar para conversar sim. Vai sentar? Tem que conversar, né? Até mesmo porque hoje ele faz direto ou indiretamente parte de um grupo que eu vou estar o tempo todo. Ele não é do grupo Garotinho, ele é uma liderança também política, mas certamente vai ter diálogo. Em algum momento pode ser que eu tenha que participar de um diálogo desse. Como que eu sento com alguém que eu não consigo ter diálogo? Então a gente precisa sentar, conversar, mas na minha vitória ele parou o carro no meio da rua, eu estava na carreata da vitória, parou, desceu, me abraçou. Então está mostrando ali que os momentos foram lá atrás e agora a gente quer viver um novo momento. E é um cara bom, não tem como eu falar que ele não é um cara bom. A nossa divergência política trouxe o desconforto entre a gente, mas é um camarada bom. Conheço o Caio, não estou aqui para comentar agora, eu posso comentar em outra hora, mas só abrir aspas aqui. Conheço o Caio há muitos anos, desde quando o pai era prefeito. Primeiro que Vladimir, hoje conheço mais o Vladimir também, mas assim, a evolução do Caio em termos de comportamento político e de ações também, ela é notória. O Gabriel. Tem uma pergunta, eu estava falando sobre o desempenho do Vladimir na reeleição. Temos, junto das pesquisas que indicavam a vitória dele em primeiro turno, tiveram as pesquisas sobre a aprovação do governo dele. E um dos temas que a gente tem tratado com os convidados que já vieram aqui, o Cassiano, o Fábio Ribeiro, o Weiner, são quais áreas, quais pontos você acredita que o governo ainda precisa avançar? Quais pontos principais? A gente sabe que o ponto mais importante, caótico que nós vivemos é o transporte, né? Que a gente hoje tem uma solução, né? Graças a Deus, Vladimir, ele conseguiu fazer a captação de recurso do novo PAC, onde vai permitir a compra de novos veículos, uma nova frota de ônibus para a nossa cidade, né? E equivocadamente, né, algumas pessoas de forma maldosa tá falando que é o empréstimo de venda do futuro também e tal, só que não explicam que quem vai pagar esse empréstimo do novo PAC é justamente as empresas de ônibus comissionados. Não vai sair do cofre da prefeitura diretamente, né? Então o trabalho das empresas, né, a arrecadação delas vai ser responsável de pagar justamente esse valor. E não teria outra forma, né, de conseguir renovar essa frota se não fosse agindo de uma forma legal. E não há ilegalidade, como algumas pessoas tentam falar, em fazer essa captação de recursos do novo PAC, uma vez que é algo legal e é do governo federal. Então, Vladimir teve essa habilidade para isso. Um ponto que a gente precisa melhorar, mas que andou muito e é bem avaliado no governo, é a saúde, mas existem mais coisas para serem feitas, né? E aí eu falo especificamente também na parte da inclusão da pessoa com deficiência. A gente precisa avançar nessa pauta de verdade em Campos, né? Temos avançado, mas de forma muito lenta. Pode-se avançar um pouco mais, mas a saúde foi um ponto forte para a gente também. A gente vê os hospitais reformados, a gente vê mais leitos, a gente vê mais médicos. Mas muitas pessoas estão aguardando, ficam horas aguardando, 2, 3 horas aguardando. Vai no hospital particular também, vê se não está acontecendo isso também. Então, até o ser humano que está atendendo no hospital, ele tem as suas limitações, né? Então, a gente sabe que precisa, que a gente não vai conseguir atender todas as demandas, mas a gente já avançou bastante, né? A educação, eu acho que podemos melhorar bastante, né? Apesar dos avanços que tivemos, precisamos melhorar. Agora, em um todo, a cidade está aí, a limpeza pública está acontecendo, a cidade está sendo revitalizada, as coisas estão mudando. Então, existem pontos importantes. Eu acho que o mais importante de todos, de melhoria, está no transporte público, que hoje é o problema para todos. E que esse transporte, eu gostaria só de frisar isso, que esse transporte de renovação não deixe de lado o atendimento da pessoa com deficiência. Que os comissionados, que as vans parem para pegar as pessoas com deficiência. E se não parar, eu acho que tem que ter uma punição em cima deles, e punição mesmo, né? Porque é preconceito, desrespeito, né? Que os ônibus sejam adaptáveis. Precisamos que as frotas venham com ônibus adaptáveis. Não pode ser. Eu acho que a gente não pode ter um ônibus adaptável, que a gente não sabe quando vai passar. Eu acho que todos os ônibus têm que pensar de uma forma mais ampla, mais macro. Todos os ônibus, todos os veículos de transporte público de Campos têm que ser adaptados para a pessoa com deficiência. Vai se perder um lugar, que perca, mas que respeite o direito da pessoa de ir e vir, e principalmente da pessoa com deficiência.
Só para fechar esse bloco e a gente voltar rapidamente depois do intervalo para a gente falar da sessão, da disputa pela presidência, a mesa da diretora da Câmara, estou buscando aqui no ponto final, feito por Aloysio Abreu Barbosa, 9 de outubro, que foi na quarta-feira depois da eleição. Ele coloca aqui, quem foi o maior vencedor e o maior perdedor da urna de Campos? Vou usar a pergunta dele, ele que está nesse descanso, volta ano que vem, se Deus quiser, o programa, nessa pausa programada, ele já havia falado sobre isso, tem projetos pessoais para ele realizar, mas volta em breve, se Deus quiser, e ele pergunta aqui, ó, na abertura do ponto final do dia 9, quem foi o maior vencedor, foi o maior perdedor? O vencedor, naturalmente, o Vladimir, você já comentou. Bacelar foi o grande perdedor? Assim, a liderança do Rodrigo Bacelar ela é inegável, né? Porque o cara não chegou onde chegou, não alcançou o êxito que alcançou se ele não fosse um grande líder político também, né? Só que eu acho que os campos das discussões, o Vladimir ele conseguiu se aproximar mais da população, né? Que foi justamente de fazer um trabalho voltado para o outro, para as pessoas. Não estou falando que o Rodrigo não faz, mas a gente viveu um momento onde isso tinha muitas brigas, enquanto o Vladimir estava se preocupando em estar nas ruas. Então, assim, quem foi o grande vitorioso? Foi justamente Vladimir, porque foi o candidato que o povo escolheu. Então, a nossa população ela foi vitoriosa porque escolheu quem estava trabalhando e mostrando o trabalho a todo tempo, né? Então, talvez alguns pontos, eu não conheço o Rodrigo pessoalmente, né? Nunca conversei com ele, não posso falar da pessoa do Rodrigo. Tenho as divergências de posicionamentos que eu acho que poderia ser diferente tanto da base dele como do próprio Rodrigo em alguns momentos, né? Mas o Vladimir, ele foi vitorioso e, consequentemente, se há um vitorioso, há um perdedor, né? Então, não tem como falar, porque Vladimir ele foi vitorioso tanto na questão da majoritária, como no executivo, como prefeito, e ele foi vitorioso, fazer 19 cadeiras dentro da Câmara dos Vereadores. Então ele conseguiu ter êxito dos dois lados. E não é somente ter maioria, né? Ele teve uma maioria, a maioria podia ser 13. Então nós estamos falando de 19 cadeiras. Nós conseguimos, no apagar das luzes, tirar uma cadeira do União Brasil, né, que foi a terceira cadeira do PDT, e tirou, consequentemente, uma cadeira do União Brasil. Então, o União Brasil estava previsto, nas nossas contas, fazer 3, só fez 2. Né? Então, a gente vê que, politicamente, dentro de Campos, Vladimir foi vitorioso. É inegável. E esse reflexo da vitória de Vladimir, no meu ver, tá? Não é algo que a gente conversa. No meu ver, não vem da agora. Tá? Porque no momento em que Vladimir ele consegue, na época... O Rodrigo estava com 13 vereadores dentro da Câmara. Esses 13 vereadores dentro da Câmara estavam apoiando o Rodrigo Bacelar dentro de Campos para deputado estadual, né? E já os vereadores da base estavam cada um com seus candidatos. Eu apoiei o Vitor Júnior, o outro apoiou Ciclano. E aí Vladimir conseguiu fazer junto com um trabalho excelente que o deputado Bruno Dauaire faz, né? E é um cara leal ao grupo, ao amigo que ele construiu na política, que é o Vladimir. Eles conseguiram juntos fazer 47 mil votos, enquanto o grupo da oposição fez 27 mil votos em Campos. Então a gente vê que os sinais de como a população estava enxergando o cenário político não veio agora em 2024, veio lá em 2022. Como que a população enxergava? Mas porque Vladimir ajudou, mas Bruno Dauaire tem um excelente trabalho, porque as pessoas veem Bruno muito na dele, mas Bruno ele presta serviço o tempo todo, ele está na rua o tempo todo, ele faz um trabalho excelente na habitação lá, na secretaria que ele faz parte. Então, assim, esse grupo consolidado e que passa por Vladimir e Bruno Dauaire, conseguiu nas urnas em 2022 fazer 47 mil votos só em Campos. Bruno arrebentou dentro da nossa cidade. Então, assim, o cenário... Outra vitória também sobre o Bacelar. Sobre o Bacelar. Que aí era o candidato direto e não o terceirizado como da agora. Era o direto. Era, de novo, o grupo Vladimir contra o grupo Bacelar. Então, assim, eu acho que a gente tem essa surpresa do resultado da eleição agora em 2024, mas ela é reflexo do que estava apontando em 2022 já, que Vladimir era uma liderança consolidada, o grupo Vladimir estava à frente e que a população, naquele momento, como agora em 2024, estava preferindo o governo Vladimir Garotinho. Nessa coisa de falar com o povo, isso aí me faz lembrar aqui vários depoimentos de alguns convidados que passaram por aqui, que falam, e até em off com a gente também, comenta,
que é muito difícil falar com o Bacelar durante o dia a dia, é muito complicado. Mas também o cara é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, não deve ser posso dizer assim, brincadeira, né? Eu sou vereador. Se deixar... Mas talvez, desculpa, Leão, perdão, deixa eu concluir aí, mas só uma observação. Talvez, isso não é crítica, isso é uma observação. Se quiser pegar, é um detalhe, quem sabe melhor nisso, nesse ponto, enfim. Assim, a gente sabe que é difícil, né? Então, a gente, às vezes, eu vou tirar por nós. A gente quer, às vezes, que o Vladimir responda toda hora, atenda toda hora, e a gente sabe que não vai, mas mesmo assim a gente quer, né? Ele é difícil de responder mensagem, mas é um cara que está próximo da gente também. Então, mas na aproximação, de uma forma talvez um pouco diferente do que a gente gostaria, mas é um cara que atende, não tem como. Ele é prefeito de Campos como Bacelar, ele é presidente da LERJ, e às vezes nós queremos ser imediatistas, queremos que tudo seja resolvido na hora, e achamos que só nós temos as nossas preocupações, os nossos afazeres, enquanto... Então eu não posso falar dessa questão de... mas quando ele manda mensagem para você, eu não atendo não na hora para você ver. Não, outro dia teve um outro aqui também, registrar aqui, o da antiga ação social, agora da promoção social. Rodrigo também foi bem votado, cara. Foi candidato, lembra? Foi bem votado também. Rodrigo falou, rapaz, ao vivo isso aí. Era 11h30 da noite, tava dormindo, Vladimir me ligou. Mestre, né? Mestre, e aí, tá fazendo o quê? Aí o Rodrigo falou, não, tava esperando você me ligar. Mas é isso, cara, é porque quer resolver, a gente quer resolver as coisas na hora, a gente perde a noção. E esse negócio de celular hoje... E relacionado a isso, o Vladimir é muito ativo é por isso que é bom, as definições de saber aonde quer chegar, né? Quando o Rodrigo recebeu uma ligação, certamente é para uma missão importante dentro da secretaria dele. Eu, como secretário da fundação... Acho que foi aquele negócio do enxoval. De Mãe bebê, Coruja, da Mãe Coruja. Foi aqui, ó, Tassiana teve a ideia, tem que passar agora, acho que foi isso. E a gente viu o sucesso aí. Aquilo foi bom. O sucesso de Vladimir está justamente de quem está do lado dele. A esposa dele está com ele todo o tempo na rua. E às vezes algumas pessoas acham que aquilo dali é marketing. Não, é aquilo dali mesmo. Tassiana é daquele jeito. Eu fiquei como presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, e Tassiana está dentro dos acolhimentos junto com a gente. Né? E muitas das vezes não precisava ficar estampando isso nas redes sociais. Então, assim, essa parte humanizada que eu acho que ele tá com uma grande política dentro de casa, que é a Gabi também, né? E a filha dele, eu acho que nasceu para ser política, né? E você vê que tá no sangue, aquilo ali não é no sangue a política somente, tá no sangue em fazer pelo outro. Hoje eu entendo muito mais do percurso do garotinho, da Rosinha, né? Porque falo sem medo de errar hoje, tá? É um grupo que trabalha em prol de levar para as pessoas a comida, né, de levar para as pessoas as condições, sem deixar de lado essa questão que a gente precisa de ter geração de emprego e tal, mas a gente sabe que os programas sociais, eles são excelentes, né? Então, antes que eu via como crítica, talvez seja essa mudança da pedra também, né? A crítica que nós tínhamos, que só quer ficar pegando as pessoas pelo anzol ali. Não. Hoje a gente entende que a necessidade precisa que se tenha um governo sensível a essas causas, né? Então hoje a gente não consigo olhar mais que tá querendo deixar a pessoa na miséria, não está querendo dar condição para que essa pessoa possa ter o básico na sua mesa. Então acho que essa visão da pedra também foi fundamental. E a Covid ajudou muito com isso, porque ele botou as pessoas para dentro de casa que viram uma realidade e que se tornaram sensíveis à causa do outro. Só para fechar, eu tenho muito cuidado com essa coisa de fome, porque só quem passou fome sabe o que é fome. Hoje eu vi uma imagem bem cedo, acordo cedo, né? Era 4h30 da manhã, estava vendo, lá em Rafah, no sul de Gaza, da faixa de Gaza, o pessoal numa fila se matando para comprar pão. Negócio assim, porque foi um dos que estava não é fila, era um tumulto. Não tem fila com fome, não tem fila, é um tumulto. Então ele falou, a gente está com fome, a gente precisa comer. Então eu respeito muito essa coisa e acho assim, se está com a barriga cheia, você estuda melhor, você consegue procurar um emprego, senão você não... Essa insegurança alimentar é um negócio muito sério, a gente precisa olhar isso com mais cuidado até na hora de falar. Né? São 8h e na hora de falar eu me refiro a mim, tá? A cada um, né, age do seu jeito. Leão, rápido intervalo, vamos falar de um assunto tranquilo, eleição na Câmara de Presidente, daqui a pouco só
Vamos lá. Aliás, seu partido tem um candidato que se lançou. Já tirou. Já botou nas redes sociais que tá retirando. Você me quebra todinho desse jeito. Espera pra falar daqui. Tá. Não sabia que ele tinha retirado. Não, mas a gente vai falar sobre isso. E a gente vai falar sobre isso. Inclusive tinha tomado café com a oposição e tal, mas parece então que você já traz novidade pra gente aí. Próximo bloco, continue ligado então. A gente volta a seguir aqui no Folha no Ar com o Gabriel Torres, conversando com o vereador reeleito Leon Gomes, ao vivo aqui no Folha no Ar. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e o apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem.